Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Graça. E hoje o assunto que eu escolhi para falar foi indicação de uma das nossas seguidoras que indicou esse tema. E eu acho um tema muito interessante mesmo, que o pessoal tem muita dúvida. E assim, lembrando que tudo que a gente fala aqui no canal é, na verdade, a nossa própria opinião, o nosso próprio entendimento. Então eu vou falar sobre esse assunto que é o significado do Evangelho, mas sobre a minha visão, sobre o meu entendimento a respeito da palavra de Deus, né? E aí, para falar sobre esse assunto melhor, eu separei aqui a palavra que está em Marcos 16:15, que é quando Jesus está com todos os discípulos e aí aparece: Jesus disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, e aí aqui nessa palavra cabe muita interpretação, né? Porque tem muita gente que acha que pregar o evangelho é falar, é corrigir os outros, né? Mostrar o erro das pessoas segundo a palavra. E eu discordo dessa opinião, porque eu acho que Jesus veio como um modelo que a gente deve seguir. E ele não apontava os erros dos outros, ele não apontava os defeitos dos outros, mas não, ele era um exemplo vivo. Né? Por onde ele passava, as pessoas percebiam nitidamente a paz que ele transmitia. Ele amava todas as pessoas, né? Como diz na palavra, da mesma forma que a si mesmo. Então ele não se colocava numa posição acima de ninguém. Pelo contrário, né? Ele se humilhava ali perante os outros, porque ele diz que a gente tem que mais é que servir os nossos irmãos e não buscar se vangloriar e ser servido, né? Então, para mim, a diferença está nessa. O Evangelho, ele é uma forma de viver, ele é um estilo de vida, né, com base na Palavra de Deus, porque na Palavra de Deus ele diz detalhadamente como é a forma como Deus gostaria que a gente vivesse, para a gente, né, sofrer menos, para a gente viver todas as promessas que ele tem para a gente na Palavra. Então, né, com ele a gente pode aprender a amar os nossos irmãos, a enfrentar todas as dificuldades, entendeu? Então, o Evangelho, ele tá muito além de ir numa igreja, seja ela qual for, de ouvir o culto, de abrir a Bíblia, né, em casa. Mas isso tudo são ferramentas, sim, ir ao culto, ler a Bíblia, são ferramentas para você poder se alimentar e aí sim viver o Evangelho. E a minha interpretação, quando ele diz ide e pregai o evangelho a toda criatura, é isso. É viver segundo a palavra dele, para aí sim nós sermos como Jesus, exemplo para as outras pessoas, espalhar o amor, espalhar, né, o bem e assim aproximar as pessoas de Deus, mas com muito amor, com exemplos de vida, de ações mesmo, entendeu? Não bastam palavras. E a gente não deve julgar ninguém, porque nós todos somos pecadores, cada um com pecados diferentes, cada um erra de formas diferentes, a gente acerta de um lado, mas às vezes está errando de outro. Então, como Jesus, a gente não tem que apontar ninguém, a gente tem que, sim, espalhar o amor e aproximar as pessoas de Deus, e assim vai se multiplicando a cada dia mais, e quando as pessoas se aproximam de Deus, elas conhecem a verdade, porque, na verdade, evangelho significa boa notícia. E a boa notícia, qual é a boa notícia na palavra de Deus? É a vinda de Jesus, que Jesus veio para poder pagar o preço pelos nossos pecados e nos reaproximar de Deus. Então, a nossa missão é levar o evangelho, que é essa reconciliação com Deus, a toda criatura. Mas eu acredito que de que forma? Com ações, com um bom exemplo, e não somente com palavras, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês. Vamos ser o evangelho. Vamos espalhar o evangelho a toda criatura com a nossa vida. Que a nossa vida seja luz para as vidas ao nosso redor. Tá bom? Um beijo e até o próximo Papo de Graça. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E frutos, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado,
amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória